Olá, gente boa, muito boa noite. Você já ouviu falar de ginástica cerebral? Ginástica, com certeza, você já ouviu falar, já fez, provavelmente, mas ginástica cerebral você nunca fez, talvez. Ou tenha feito e não tenha percebido, não sabe que fez, né? E hoje o nosso programa vai debater justamente sobre ginástica cerebral. Uma coisa boa, uma coisa muito útil para a vida da gente, tão boa, né, e tão saudável quanto a ginástica corporal que as pessoas fazem por aí. A ginástica cerebral também é possível e é viável e é saudável. E nós vamos debater isso com duas feras que estão aqui comigo, né? E que nós vamos chamar aí o VT, que vai apresentar um VT preparado pela nossa produção. Por favor, roda o VT. Carla Emanuele é pedagoga, psicopedagoga e neuropedagoga. Diretora da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Seção Goiás, docente na graduação e pós-graduação da PUC Goiás e supervisora de estágio no curso de Psicopedagogia. Érica Eberli é instrutora de ginástica cerebral do método Supera, formada em Relações Internacionais, Faculdades Integradas Rio Branco e tem vários cursos de formação da metodologia Supera. Então, e você pode nos seguir pelas redes sociais, sempre lá no perfil do programa Papo Dinâmico, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. E você pode também ver os nossos vídeos, assistir aos programas que já foram lá no canal da PUC TV Goiás no YouTube. E não deixa lá de curtir os nossos programas, mandar mensagem para nós, né? Então, muito boa noite para você, seja, né, muito bem-vindo, você que está aí em sintonia conosco, e também as nossas convidadas. Aqui a Érica Eberli, boa noite. Boa noite, professor. Obrigado pela presença. Boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre ginástica cerebral hoje, vamos colocar os neurônios aí para trabalhar um pouco. Que ótimo, que ótimo. E você, Carla Emanuele, professora nossa aqui da PUC também, Sim. Obrigado, boa noite pela presença. Boa noite, colega. Então, vamos começar aqui pela Carla. Né, você... pela Érica, desculpa, Érica Eberli, né, que é do Instituto do Método, instrutora do Método Supera. Isso, exatamente. O que é isso, Método Supera? O Método Supera é um método que foi desenvolvido para que a gente trabalhe o nosso cérebro no nosso dia a dia, né? Então, na verdade, é um método para estimular a nossa capacidade de aprendizado. Na verdade, é um método que ele foi criado por um engenheiro do ITA, né, lá em São José dos Campos. É um método, uma sistematização da ginástica cerebral. Que pode ser algo mais amplo do que o método. Exatamente. Na verdade, foi, né, estruturado ferramentas, né, de uma forma onde a gente consegue conseguir resultados em vários, né, com todos os públicos, na verdade, através de diversas ferramentas aplicadas e direcionadas, né, de uma forma específica, de forma que você vai conseguir desenvolvendo, adquirindo com a prática uma melhora na memória, no raciocínio, na concentração e até mesmo em habilidades socioemocionais. Então, na parte do relacionamento intrapessoal, então autoestima, segurança, né? A pessoa que ela acaba se sentindo mais à vontade em relação a isso e até para lidar com frustrações, né? E isso acaba impactando também no dia a dia, então, no relacionamento com outras pessoas. Então, como nosso programa aqui é programa Papo Dinâmico, né? Vamos trazer aqui a professora Carla Emanuele para esse debate. É possível ginástica cerebral? Como é que se faz ginástica cerebral, professora? Bom, o cérebro ele é um órgão como outro qualquer, né? Então, como a gente exercita os músculos da perna, dos braços, né? A gente também pode exercitar o cérebro. E aí são exercícios práticos, né? Podem ser teóricos também, mas são exercícios de leitura, são exercícios de raciocínio, são exercícios lúdicos, né? E que o cérebro vai fazendo novas conexões e assim criando novas experiências e isso é aprendizado. Então acaba sendo uma ginástica, né? Porque você vai exercitar áreas que estão paradas, né? E é interessante porque esse método que a Érica traz e que a gente tenta fazer também na escola, né? E mostrar a importância disso para o professor, ele serve para duas coisas. Para estimulação e para reabilitação. É importante a gente falar disso, dessa diferença. Ah, tá.
Então, quer dizer, não só uma pessoa normal, uma pessoa que não tem problema assim, aparente de saúde, pode melhorar, digamos, seu desempenho com a ginástica cerebral, mas também a pessoa que tem algum problema de sofrer algum trauma, que está num processo de recuperação, pode desenvolver essa atividade para se recuperar da doença. Exatamente. Na verdade, a neurociência em si, que é a base da ginástica cerebral, ela foi criada, na verdade, para a reabilitação, não é? Para pessoas que têm algum déficit, ou teve alguma lesão cerebral, ou teve algum trauma e precisa reabilitar. Depois que isso foi percebido, que se você fizer isso para a pessoa que não está dentro desse quadro, isso também funciona, não é? Então, as pessoas normais, típicas, que a gente chama, elas vão trabalhar a estimulação. As pessoas que têm algum problema, algum déficit ou teve algum trauma, né, vai reabilitar. Então, essa é a diferença. Entendi. Érica, quais as vantagens, quais os benefícios que tem a ginástica cerebral para uma criança, para um adolescente, um jovem, um adulto e um idoso? Em situação normal. Em situações normais, né? Na verdade, assim, de uma forma geral, a gente tem uma melhora na nossa performance, né? De raciocínio. Então, a gente começa a perceber, conforme você vai estimulando o seu cérebro, você começa a ter uma melhora na sua percepção. Então, a gente fala que a gente se torna, a partir do momento que você começa a estimular, você se torna um ser mais pensante. Né? Então, você começa a tomar mais consciência das suas ações no dia a dia. E isso de uma forma geral. Então, assim, você começa, por exemplo, muitas pessoas reclamam de memória e, na verdade, elas não conseguem perceber que elas precisam ter mais atenção. Então, tem muita gente que fala, eu esqueço, né? Eu sempre esqueço onde eu coloco a chave do carro. Então, eu esqueço o meu óculos em, né, um monte de lugar. Tem sempre que estar comprando óculos. E nem sempre essas queixas, elas estão realmente relacionadas à parte da memória. E ela pode estar muito relacionada à questão da atenção. Então, quando a gente começa a estimular isso, as pessoas começam a perceber que elas precisam, às vezes, quebrar um pouco mais a rotina, que ela está ficando muito no automatismo. E ela começa a se tornar uma pessoa mais atenta às situações que surgem para ela no dia a dia. E isso faz com que, de uma forma geral, você consiga raciocinar mais rápido, minimizar o retrabalho, erros que você comete no dia a dia, acidentes, né? Melhora a sua memória. Então, você consegue ter, assim, uma melhora de performance mesmo de uma forma geral. E você começa a ter uma consciência maior a respeito disso. Professora Carla, uma pessoa muito inteligente é, em geral, uma pessoa de grande habilidade cerebral, isto é, uma pessoa que está já com uma boa ginástica cerebral ou que faz uma boa ginástica cerebral, ou é possível ter um cara muito inteligente, mas lento para pensar? Na verdade, o que a gente chama de muito inteligente é alguém que a gente chama que tem altas habilidades. Né? Isso. Normalmente, as pessoas que têm altas habilidades, elas têm altas habilidades em determinadas áreas. E ela tem um déficit em outras áreas. Sim. Então, nem sempre ela faz uma ginástica cerebral. Entra na questão, inclusive, da inclusão, essas pessoas das altas habilidades, porque a gente precisa, com a ginástica cerebral, ativar as outras áreas que estão adormecidas e fazer com que seja equilibrada essa área da alta inteligência, da grande inteligência. Eu lembro uma vez, saiu uma pesquisa, que talvez ilustre isso que você está falando, uma pesquisa lá nos Estados Unidos, que foi divulgada aqui na mídia brasileira, que foi feita uma pesquisa sobre o QI do americano. E o cara de maior QI nos Estados Unidos era um matemático que vivia à margem, morava à margem de uma rodovia. Ele era muito inteligente, mas não conseguia usar a inteligência em benefício próprio, em benefício das pessoas. Ele era capaz de desenvolver e resolver vários problemas, mas não tinha uma inter-relação, digamos, desse conhecimento com a vida. Né? Exatamente. Então, ele tem uma alta habilidade em determinada parte cerebral, que isso te dá um QI elevado, te dá uma habilidade extraordinária com relação a outras pessoas, mas as outras áreas cerebrais, como, por exemplo, da comunicação, da interação com o outro, ou de expressar, falar da sua própria inteligência, dar aula, por exemplo, ele não conseguiria fazer. Ele tem um mundinho muito próprio dele, né? E, assim, essas pessoas, a gente pensa que não, mas são as que mais precisam fazer algumas ginásticas cerebrais
até para essa parte emocional do cérebro, né? Ah, tá. A ginástica cerebral pode ajudar também na, digamos assim, na formação emocional da pessoa? Com certeza, ajuda muito. Ah, é? Então não é só desenvolver habilidade de raciocínio, Não. Na verdade, porque quando a gente fala de ginástica cerebral, né, a gente fica achando que está relacionado só nessa parte do raciocínio. Mas a maioria das pessoas, quando elas enfrentam um desafio, às vezes, por exemplo, né, pegam uma torre de Hanoi ou algum exercício de matemática e não consegue resolver esse exercício, ela se sente muito frustrada. E às vezes ela, não vou fazer porque eu não dou conta, eu não sou bom nisso, eu sou uma pessoa, né? E aí quando você começa a mostrar para ela que se ela organizar um raciocínio dela, se ela começar a fazer um planejamento, melhorar a percepção dela em relação às coisas, as ferramentas que ela tem para desenvolver, né, aquele raciocínio que é necessário, ela começa a se sentir mais confiante. Então, isso vai gerando nela uma melhora na autoestima, ela começa a se sentir mais à vontade para se relacionar com as outras pessoas, porque a grande questão é que, às vezes, pessoas muito inteligentes, como a professora Carla estava falando, né, essas pessoas com altas habilidades, uma das características, né, normalmente predomina é a dificuldade de se relacionar com o outro. Porque às vezes o outro não consegue acompanhar aquele raciocínio, ou, né, ele começa a se sentir assim, meio isolado porque ele não consegue entender no outro. A ginástica cerebral, ela proporciona a essa pessoa... facilidade de interação. Exatamente. Porque, na verdade, a inteligência emocional, ela é uma das inteligências. Exatamente. Então, ela tem um pedacinho lá no cérebro para isso, a nossa inteligência emocional. Bom, eu estou vendo aqui, nós temos vários objetos, nós vamos mostrar daqui a pouquinho, viu, o nosso telespectador, né, que tem uns objetos aqui, depois nós vamos ver o nome de cada um desses objetos, esse, mais outros aqui, que são instrumentos para exercício cerebral. Daqui a pouco a gente volta, né, e vamos continuar nesse assunto, inclusive tratando desses objetos.